Olá, meu povo, tudo bom? Que maravilha! Você sabia que evangelho não é somente um tipo de pensamento, um tipo de liturgia? Existem muitos evangelhos. Não estou falando do evangelho livre, de Mateus, Marcos, Lucas, João, não estou falando disso, não. Estou falando de evangelho como notícia, né? Como uma boa notícia, notícia alvissareira, né? Que a gente vem mostrando ao longo do tempo como o evangelho sendo a vida de Jesus para a salvação das pessoas, né, a ressurreição de Jesus, tudo bem, maravilha, mas o Evangelho, ele tem trazido ao longo da sua história, né, e tem sido observado de frentes diferentes, já se viu Jesus de forma diferente, já se pregou Jesus de forma diferente, e isso não é diferente ainda hoje, né, hoje a mesma coisa acontece, tem muitas igrejas totalmente diferentes uma da outra, todas elas tendo o seu jeito de falar, tendo a sua fala, a sua reflexão baseado na Bíblia Sagrada, mas o fato é que são muitos os cristianismos. Aliás, falando em cristianismo, Jesus, ele era de uma, vou colocar assim no formato de uma seita judaica, né, do primeiro século. Por quê? Porque ele foi bem diferente daquilo que se pregava na igreja dele, né, no templo dele, e ele foi diferente por quê? Porque ele trouxe um evangelho, né, um jeito de falar, uma notícia diferenciada. E isso a gente só vai observar, mesmo Paulo tendo tentado organizar essa ideia de cristianismo, o povo não se dava conta de que tinha muitas maneiras. Aliás, é muito bíblico isso, né? E são muitas as maneiras de se pregar o evangelho. O evangelho como o cristianismo como religião oficial não, porque veio ser oficial, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar o evangelho como cristianismo mais organizado, no cristianismo mais organizado, veio a partir do século IV, certo? Mas existe uma outra ideia, que o evangelho está para além dessa vitrine, o evangelho está para além desse cultismo dos dias de hoje. O evangelho está para além de tudo aquilo que nós entendemos como a igreja. Por quê? Porque as igrejas, elas são diferentes entre si, elas trazem um evangelho diferente entre si, o jeito de tratar, as suas verdades são muitas, os seus modos de salvação são diferentes um do outro, certo? O evangelho vai dizer a vida hoje antes da morte, o evangelho vai dizer que a salvação é para hoje e não somente para depois, né? Como Jesus estava na casa de Zaqueu e disse Jesus a Zaqueu, hoje mesmo houve salvação nesta casa, né? E, então, Jesus não tinha nem morrido ainda, nem se falava a respeito da morte de Jesus ainda, certo? No entanto, já havia salvação. As salvações de Jesus aparecem desde o seu momento de existência, né? Por exemplo, a Maria foi dito a ela, em Mateus 1:21, e olha, você põe o nome desse garoto aí, de Jesus. Por quê? Porque esse rapaz aí, esse garotinho aí, ele é o salvador das pessoas, né, do seu povo, do pecado dessas pessoas. Ou seja, é uma trajetória de salvação a partir do roteiro da vida, a partir dessa transcendência de pensamento que vai acontecendo nas pessoas a partir do entendimento de Jesus, o entendimento de quem é esse Jesus. Ou seja, Jesus, ele é uma salvação para agora, a vida para agora, a transformação para agora. Quem era esse Jesus então? Jesus é aquele que demonstrou o seu evangelho, a sua boa nova, ou seja, a presença de Deus na terra, a partir dele, certo? E a partir da cura dos leprosos, a partir da cura da visão das pessoas, a partir da cura das paralisias, né? Da expulsão de demônios, né? A partir do perdão à mulher adúltera. O que significa tudo isso? Significa que o evangelho é a possibilidade de se dar dignidade às pessoas, dignidade humana. O evangelho é o seguinte: olha, Deus perdoa você a partir de você, apesar de você, Deus está do teu lado. Não é que ele queria se mostrar o curandeiro, mas ele queria dar às pessoas dignidade de vida, certo? E isso é a partir do seu compromisso de existência no meio das pessoas, mais do que aquela ideia da igreja, do templo, das quatro paredes, dos sacrifícios, né, da liturgia. Jesus está para além disso.
né? Aí você vai me perguntar, e cadê Jesus? Onde é que Jesus está? Me mostra Jesus aí. E eu vou ficar tentando gaguejar para você? Como é que eu posso apresentar Jesus para vocês? Como é que eu posso apresentar? Aí eu vou ter que dizer algumas coisas, meus queridos e minhas queridas, por exemplo, que o Evangelho ele está para além dessa religiosidade. O Evangelho está para além de tudo aquilo que eu possa te apresentar como um complexo de religião, né? Onde vai tratar as pessoas bem arrumadinhas e cada um com a sua verdade. O Evangelho está para além daquilo que eu possa te apresentar, por quê? Porque o Evangelho é estilo de vida, né? Evangelho é uma salvação, a boa notícia de salvação para você do jeito que você está, a partir de como você está, né? A partir de como você está. O Evangelho é isso, é o amor que é gerado nas pessoas para que as pessoas possam vivenciar essa ideia de amor, essa perspectiva do amor, né? Hebreus capítulo 13, ele vai trazer para a gente assim, uma definição que me parece esclarecer muito bem a respeito do que é o Evangelho como estilo de vida, né? Que vai mostrar o Evangelho como decisão, o Evangelho não como um sentimento que eu tenha pelo outro, mas uma decisão que eu tenho apesar do outro. Olha só que legal. Eu vou trazer para vocês aqui, para vocês poderem entender direitinho aqui. Tá certo? Deixa eu usar aqui esse óculos aqui. Hebreus capítulo 13, seja constante o amor fraternal de vocês, né? E entre vocês, irmãos, entre vocês que estão juntos, entre vocês que estão próximos uns dos outros, que o amor prevaleça, né? Ou seja, que o amor esteja na prática de vocês. É o amor fraterno. Depois vem aqui, versículo 2, não se esqueçam da hospitalidade que foi praticado, e sem saber as pessoas acabaram acolhendo alguns anjos. Olha só que legal. Ou seja, é o amor ao estranho, o amor ao diferente, aquele que é diferente de mim, tá certo? Ou seja, é o amor acolhedor. Ou seja, Jesus já está quebrando aí um preceito interessantíssimo de sua época, que é uma religiosidade muito exclusivista, né? Que o cristianismo até tentou fazer isso aí, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, ou seja, exclusivamente a pessoa, o São Jesus. E Jesus me pareceu dizer que é mais do que isso. Isso é interessante, mas é mais do que isso. Ou seja, ele quebra essas barreiras do exclusivismo, certo? Aí, olha só, mais para frente ele vai dizer assim, lembre-se daqueles que estão na prisão, como se aprisionados por eles e com eles, do que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Vocês lembram que Jesus, um dia desses, ele disse que quando a gente visita ao presidiário, está visitando a ele? Quando foi que nós fizemos isso? Como o senhor está chamando a gente bendito de meu pai, né? Porque a gente visitou o senhor. Não, quando foi que aconteceu isso? Quando vocês foram visitar os prisioneiros, foi a mim que vocês visitaram. Por quê? Porque Jesus já está vivendo isso. É uma decisão de amar o outro apesar do outro. É uma decisão de amar o outro apesar do mal que está sendo reverberado naquele coração. Entendeu? É um amor apesar do mal. O amor que vence o mal. Entendeu? Olha só, mais para frente, a gente vai ver aqui no capítulo 4, que já é totalmente diferente. Olha só, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O que está mostrando aí? Cara, leva a sério isso. Esse compromisso com a tua família. Ele está dizendo para mim e para você, olha só, você quer conhecer uma vida de um cristão, daquele que é meu seguidor? É quando ele leva a sério o seu compromisso de família. Quando ele ama de verdade a sua família. Certo? Ele decide viver uma fidelidade a partir do seu compromisso de ser humano que ama. Entendeu? Ou seja, é isso que ele quer ver em mim. Você quer conhecer um cristão? Que ele ame aquele que está próximo, que ele ame aquele que está longe, que é diferente dele, que ele ame o outro apesar do outro, que ele ame a sua família e decida viver uma verdade intensa no meio dos seus. Tá certo? Quer mais? Olha só.
Conservem-se livre, né? Conservem-se livre do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei, né? Ou seja, podemos, só eu continuo aqui, podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei. O que me pode fazer o homem? Ou seja, eu sou bem resolvido com aquilo que eu tenho. Eu sou bem resolvido com aquilo que eu tenho. Ou seja, é uma questão mais negativa relacionada ao amor. Está falando sobre o amor, mas está dizendo assim, agora em relação ao dinheiro, não seja avarento. Em relação ao dinheiro, aprenda a lidar com ele. Não está dizendo que você não deve possuir, não está dizendo que você deve buscar aquisições, não está dizendo aqui que você não deve prosperar, porque a própria natureza já é próspera, ou seja, nós somos chamados, inclusive, para a prosperidade, mas ele está dizendo, você deve possuir, mas não deve ser possuído por aquilo que você possui. Você deve possuir as coisas, mas não deve deixar que as coisas possuam você. Entendeu aí? Então, olha só que coisa linda. Por quê? Porque está dizendo o seguinte, olha, a gente deve aprender a entender que Deus está nesse processo do ter e do ser, certo? Mas que é Ele que estando Ele nesse meio, Ele é uma presença que nos envolve a ponto de não nos deixar abandonados jamais. Versículo 7 está dizendo, lembre-se dos líderes de vocês, daquilo que eles falaram sobre a palavra de Deus, né? Observe bem o resultado da vida que eles tiveram e imitem a sua fé. Imitar aquilo que faz sentido para você. Não é o calcanhar sujo dos líderes de vocês. Porque, por exemplo, eu tenho o meu calcanhar sujo. Eu já oscilei tanto na vida, eu já me perdi tanto na vida, já pedi tanto misericórdia a Deus, já pedi tanto perdão ao Senhor. Por quê? Porque eu já errei pra caramba. Mas aquilo que eu faço de bom, que é da parte de Deus, aí sim pode ser assimilado como bom para seguir. Tá certo? E não aquilo que eu faço de errado. Mas você deve valorizar o seu guia. Por quê? Porque você não é uma ilha. Você deve valorizar aquela pessoa que está sempre lhe promovendo, sempre lhe colocando para frente, sempre tentando ajudar você. Aliás, observe quem é que está fazendo isso por você. Observe quem está tentando lhe abençoar, te elevar o ânimo, sabe? Pessoa que faz bem a gente, pessoa que faz bem, sabe? Pessoa que nos ensina a palavra de Deus. Pessoa que, puxa vida, como vale a pena ser amigo dessa pessoa? Isso é uma benção, não é verdade? Eu não é. Então valorize os teus líderes, valorize os teus gurus aí, tá certo? Os teus guias, como diz a própria palavra de Deus, tá certo? Aí diz assim, olha só. Interessante que ele vai falando. Não, ele fala sobre o amor fraternal, o amor ao irmão, o amor ao diferente, o amor àquela pessoa, apesar da pessoa, amar, amor à família, e não deve ter cuidado com o amor ao dinheiro, né? Não deve amar o dinheiro, não ser ganancioso, certo? Deve gostar de ganhar bem, mas não ser possuído por aquilo que você tem. E agora ele vai dizer, você deve amar os seus líderes, né? Ama essa pessoa que te faz bem, que te eleva, que tem palavra de Deus, tem palavra do bem para a sua vida, imita essas pessoas, mas não se esqueça que Jesus, olha só, não se esquece, Jesus é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é para sempre, ou seja, ele está mostrando claramente que esse deve ser imitado de verdade, não está chamando a gente para ser um devoto de Jesus. Qual é a diferença entre o devoto e o discípulo? É porque o devoto é aquele que põe aquela pessoa no pedestal e vai sempre honrar aquela pessoa, vai louvar aquela pessoa, vai estar sempre sacrificando aquela pessoa, para aquela pessoa, mas Jesus está mostrando aqui, a palavra está mostrando aqui claramente para a gente, que a gente deve ser um seguidor, ou seja, ter aquilo que ele promoveu durante toda a sua vida, que foi a dignidade do leproso, a dignidade daquele que não tem visão, né? A dignidade daquele que foi curado da paralisia, a dignidade daquele que foi exorcizado de seus demônios. Ainda hoje em dia nós temos nossos demônios, que somos exorcizados, e graças a Deus que isso é uma verdade. Aquela pessoa que, por exemplo, que a mulher adúltera, né, que foi levada para Jesus, olha, a palavra está assim, ó, é muito clara que deve ser apedrejada, e Jesus disse, rapaz, ama essa pessoa, aquele que não tiver pecado, então nesse caso você
atira a primeira pedra. Né? Ou seja, quando dá dignidade à pessoa, não é simplesmente curar uma visão, curar uma lepra, curar uma paralisia, da pessoa do demônio ou perdoar os seus pecados. Não, é dar dignidade à pessoa, para que a pessoa possa viver a sua vida como padrão de Deus, aquilo que Deus tem para a gente, que é o melhor de Deus para a nossa vida. E isso é o que? É reverberando o amor daquele que é amor. A gente vai entender o que é amor quando a gente olha para Deus na pessoa de Jesus. Tá certo? Foi o próprio Jesus que disse assim: as pessoas conhecerão aqueles que seguem a Ele, não é aqueles que são devotos de Jesus, mas aqueles que são seguidores de Jesus, aqueles que são discípulos de Jesus, quando essas pessoas amarem uns aos outros, amarem a vida, amarem as outras pessoas, apesar das pessoas. E é exatamente isso que todo esse texto que nós estamos lendo está nos dizendo. Viver o amor como estilo de vida, viver o evangelho como estilo de vida, a partir do grande incentivador, né? do grande exemplo que é o próprio Jesus. E ele, diz o texto, ele é o mesmo. Ele não mudou. Hoje não se torna. Ele é hoje, ontem e eternamente. Ele é uma presença constante. Ele é a partir de mim, a partir dos meus filhos, a partir do meu pai, dos meus pais, dos meus avós, né? Dos ancestrais, a partir da minha vida, da minha existência, a partir dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, tataranetos. Entenderam? Ou seja, Jesus é aquele que vai continuar, é aquele que não está morto, está vivo, a partir do amor que é reverberado por causa da minha história, meu estilo de vida, aquilo que eu estou promovendo, tanto para mim, com o amor de Deus, como para as pessoas, esse amor sendo reverberado. E eu acho isso muito importante, por quê? Porque o motivo do amor, o motivo do meu estilo de vida é Jesus. E eu quero até dizer mais, eu vou ousar dizer mais. Até mesmo as pessoas que não conhecem a pessoa, a pessoalidade, a deidade, a Bíblia Sagrada, não conhecem Jesus, mas pode sim ser uma pessoa que é vista pelo próprio Jesus, ou pelo próprio Deus, como uma pessoa que vive o cristianismo. Vive o cristianismo apesar de não viver, de não estar consciente desse cristianismo. Foi Dietrich Bonhoeffer que vai trazer uma imagem, né, de um cristianismo que ele está para além da liturgia das igrejas, do templo, ou seja, o cristianismo não religioso, ou seja, o cristianismo com estilo de vida. Dietrich Bonhoeffer, eu gosto muito de ler os seus escritos. Agora, uma coisa muito interessante é você observar, por exemplo, foi D.L. Moody. D.L. Moody ele vai dizer o seguinte, ó, de 100 homens, apenas um vai ler a Bíblia. Os 99 vão ler o cristão. 100 homens, um vai ler a Bíblia. 99 vão ler o cristão, ou os cristãos. Ou seja, o que vai falar muito para as outras pessoas não é aquilo que eu digo, não é a minha mensagem, não é a minha reflexão, não é a minha verborragia, mas é a minha vida. E isso necessariamente não tem que ser na igreja, porque a igreja, das muitas ramificações como eu comecei a falar, dentro da igreja você vai viver um ritual. Dentro da igreja você vai ver uma liturgia. Dentro da igreja você vai ver todo mundo arrumado, todo mundo assim, sendo soldadinho de Jesus. Mas é a vida, a sua vida, que vai reverberar se você é um seguidor de Jesus ou não. O que é que significa isso? Significa que eu preciso ter responsabilidade no meu viver. E eu preciso ter responsabilidade a ponto de dizer que o amor de Deus, ele passa por mim. Entendeu? Por quê? Porque eu vou refletir esse amor. O amor é de Deus, mas eu vou refletir. E o pecado pode... Mas é por causa... Eu me senti tentado pelo Satanás, eu me senti tentado pelo diabo. Para com isso! A responsabilidade do bem é sua, a responsabilidade do mal também é sua. Eu não estou dizendo que Deus não é o supremo amor, nem estou dizendo que Satanás é o supremo adversário. Eu estou dizendo que nós aqui vamos numa
biose de aproximação com Jesus, parecer mais com Jesus, certo? E quando nos falta isso, a partir do Agostinho o Agostinho vai dizer que quando falta luz, aí é que chega as trevas, aí, ou seja, quando falta o amor, aí é que chega o ódio, aí é que chega o pecado, aí é que eu começo a tropeçar, entendeu? Ou seja, eu preciso ter responsabilidade com a minha vida e com a sua vida para que o nome do Senhor não seja blasfemado. Estilo de vida, querida. Evangelho como estilo de vida. Mas assim é muito fácil, não, querida, é mais difícil. É mais difícil, porque dentro da igreja, a partir da igreja, sabe aquela questão do teu o chicote de Jesus, né? A partir do chicote do pastor, certo? Que você diz assim, só vale a pena ser cristão se for desse jeito, com o chicote da mão. Cara, Jesus não é assim. Jesus te entende, inclusive quando você erra. Mas tem responsabilidade com a sua vida, tá certo? Procura fazer o bem, procura enxergar a possibilidade de fazer o bem. Tudo aquilo que é digno, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é justo, então faça acontecer na sua vida. Evangelho como estilo de vida, tá certo? Isso vai refletir em mim, sabe o quê? Missão e responsabilidade. O amor de Deus, apesar do meu calcanhar sujo, da minha história que muitas vezes foi cheia de altos e baixos, mas eu continuo aqui tentando perseverar no amor de Deus para que esse amor possa ser visto por outras pessoas. Entendeu? Deus te abençoe, tá certo? Eu espero que você tenha ouvido a palavra de Deus através das minhas falas, da minha reflexão de hoje. E eu espero que você tenha gostado, que você tenha se lembrado de alguém para poder compartilhar esse alguém. Nos ajude nisso. Segue a gente se você gostou dessa palavra. Ou das outras palavras, tem um monte de palavra aí, de reflexão. Tá bom? Segue a gente, deixa o teu like e Deus te abençoe muito nesse teu novo estilo de vida que eu estou propondo para você. Deixa eu orar por você? Deixa eu estou com vontade de orar. Ó Pai querido, eu te peço por cada pessoa que está ouvindo a gente até agora. Essa pessoa que prestou tanta atenção na nossa fala e às vezes ficou até meio preocupado com aquilo que eu falo. Mas que essa pessoa tenha acolhido alguma palavra do Senhor no meio dessas minhas palavras. Que essas pessoas, que alguém aí do outro lado possa entender que o Evangelho, mais do que liturgia, mais do que ritual, é estilo de vida, a partir do amor que o Senhor coloca no nosso coração. Nos ajude nessa caminhada, Senhor. Diga comigo, amém? Amém? Amém. Deus te abençoe e até a próxima. Valeu.